Olá, meu amigo, minha amiga trader, tudo bem com você? Aqui é o Oliver do canal Santo Trader. Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma visual no nosso canal. Prazer muito grande poder compartilhar conhecimento com você. Hoje eu vou mostrar uma ferramenta escondida, renegada dentro do Profit Chart Pro. Detalhe, tem que ser o Profit Chart Pro, os outros Profits não tem, que chama-se gráfico de cluster, que é uma ferramenta maravilhosa que pode ajudar você que é grafista ou mesmo você que é leitor de fluxo a entender a força dos movimentos, né? Principalmente do ponto de vista do rastreamento do volume de agressão, né? Para você entender realmente a probabilidade de romper um suporte, romper uma resistência, procurar o seu gatilho de entrada, melhorar o seu time de entrada. Essa é uma ferramenta que é um estilo diferente de gráfico Footprint Charts, que no Profit Chart Pro chama-se Cluster. Cluster de agressão e pouquíssima gente conhece. E eu vou mostrar para vocês aqui o que quero falar para vocês. O que nós temos geralmente, né, para quem conhece o gráfico Footprint, agora eu vou pedir que você entenda o que é o gráfico Footprint Charts. Eu vou deixar aqui no cardzinho para você, que vai aparecer na sua tela, um link para você entender aulas sobre footprint, né? Vai direcionar você sobre aulas do footprint que nós temos no canal do YouTube, tá bom? Dá uma olhadinha no card que está aparecendo aí para você ver. Na sequência, quando você entender melhor qualquer coisa, você continua essa aula. Caso contrário, eu vou dar uma introdução básica do que é um gráfico footprint e depois eu vou mostrar um gráfico footprint tradicional do Profit Chart, né, que é o gráfico Taper-Widen, e eu vou fazer uma comparação com o gráfico de cluster, que é esta ferramenta que eu quero mostrar para vocês, que é renegada, esquecida, né? No modo geral, pessoal, para ser bem sintético aqui, eu quero mostrar uma informação importante para vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui a nossa tela preta, para vocês entenderem o seguinte, ó. Digamos, vamos pegar um candle de 5 minutos, uma situação hipotética aqui na minha tela, fica olhando. Pegar um candle de 5 minutos. Nesse candle, né, vamos pegar aqui uma figura qualquer aqui para te desenhar, isso. Nesse candle, é um candle de 5 minutos, tá bom? Nós temos aqui agressões de compra desse lado e agressões de venda desse lado. Então, digamos que eu tive aqui, vou pegar quatro níveis de preço para você entender o princípio, tá bom? Então, eu tive aqui agressões compradoras 50 de compra, eu tive 30 de compra, eu tive mais 20 de compra e eu tive mais 50 de compra. Na contraparte, do lado da agressão de venda, eu vou colocar aqui que eu tive praticamente 30 de venda, eu tive aqui 10 de venda, 10 de venda, eu tive aqui 20 de venda, 20 de venda, e eu tive aqui, por exemplo, 30 de venda, 30 de venda. Se eu for comparar esses números nível a nível aqui, nós temos a percepção do cluster. O que é o cluster? O cluster é cada nível de preço desse, cada nível de preço desse. Então imagina essa aqui uma barra de 50 minutos, de 5 minutos, e qual que seria o saldo? O saldo e o volume dentro de cada cluster. Então vamos para as percepções. Primeiro de tudo, eu quero que você entenda, para você depois bater o olho na ferramenta, ficar mais fácil. Quem é do meu canal pode avançar um pouquinho o vídeo, já conhece tudo isso, né? Eu quero que você entenda que nós temos duas informações distintas aqui, ó. Tudo bem? Primeira informação que eu quero mostrar para vocês é com relação ao volume total e o volume delta, O que é o volume total? O volume total é a soma das agressões de compra e de venda por nível de preço dentro de cada cluster. Então, se eu somar 50 mais 30, eu vou ter 80, ok? Se eu somar 30 mais 10, eu vou ter 40 e assim sucessivamente, 40, 40 e aqui eu tenho 80. Isso aqui é o volume total negociado por nível de preço. Oliver, por que essa forma de plotagem é importante? Porque através do rastreamento do volume por nível de preço dentro de cada cluster, eu consigo ver onde foi a maior briga, a maior troca de lote. E dentro do intraday, esses níveis de preço aqui, ó, com grandes volumes negociados, tá, se transformam em níveis de suporte e resistência dentro do intraday, dentro de cada candle, tudo bem? São regiões de briga, de troca de lote, onde entrou o dinheiro, onde entrou o volume. Isso é um viés que esse tipo de análise te dá. E existe dentro do gráfico de cluster que eu vou te mostrar isso.
Você vai conseguir ver o volume negociado por nível de preço. E os grandes volumes chamam a atenção. Essa é a primeira finalidade do gráfico de cluster. Tá? Mas existe outro volume, que é o volume delta. Olha, e se eu subtrair? E se eu subtrair a agressão de compra menos a agressão de venda? Olha, eu não vou ter o saldo, não é o saldo, que é a compra menos venda? E o saldo não representa o resultado, não representa a força resultante, não representa o que nós chamamos de delta de agressão, que é o desbalanceamento entre agressões de compra e de venda. Mostra para mim quem está mais forte do ponto de vista de agressão, se é o comprador ou o vendedor, quem está desbalanceando mais a pressão de agressão, se é a compra ou venda. E isso é importante porque, para você entender a aposta direcional do mercado, para onde está a aposta do fluxo de agressão. Então, quando a gente rastreia o saldo, agora a gente subtrai as agressões de compra e de venda. Nesse patamar aqui, nós teríamos qual saldo? Né? 50 menos 30, nós teríamos mais 20 comprador, nós teríamos aqui mais 20 comprador, mais 20 comprador, aqui 20 menos 20 nós teríamos aqui 0, e aqui nós teríamos 30 mais 20 comprador. Perceba que no histórico hipotético da formação desse candle de 5 minutos, o saldo, que é o volume delta, né, que pode ser analisado por nível de preço de forma acumulada, se eu for somar todos os níveis de preço, o meu saldo delta, nesse caso é de mais 60. Ou seja, no histórico de formação desta barra, eu tive um desbalanceamento comprador de mais 60 contratos na agressão da compra do que na venda. Isso mostra que, por enquanto, tem mais gente agredindo, entre aspas, para você entender de maneira bem assim simplista, mais gente na iniciativa de compra do que mais gente na iniciativa de venda. Nessa perspectiva, como a agressão de compra tende a deslocar o preço para cima, por enquanto o fluxo comprador está maior que o fluxo vendedor. Esse tipo de avaliação mostra a aposta direcional, o fluxo, e esse tipo de avaliação de volume total mostra a troca de lote, o volume, os pontos de briga, os pontos de interesse. Você entendeu? Então, e quando a gente faz essa mensuração por nível de preço, isso aqui é o que nós chamamos de cluster. Cluster, beleza? Então eu tive que fazer essa introdução teórica para você não se perder no gráfico que você vai ver agora, tá bom? Deixa eu apagar isso aqui tudo, apagar tudo isso aqui, legal. Uma vez que você entendeu esta parte teórica, tá? Agora eu vou te mostrar a forma tradicional de plotagem do Profit Chart, que é o gráfico Footprint Chart, o famoso gráfico Tape Reading. Eu peguei aqui um gráfico de uma formatação de Renko, pode ser no Candles, o estilo gráfico que você escolhe, se vai ser Candles temporais, se vai ser Renko, se vai ser pontos, não importa, tá? Você dá um zoom aqui, ó. Para você habilitar esse gráfico, você tem que ter a plataforma Profit Chart Pro. E aqui, o que, que você tem? Você tem justamente aquilo que eu falei. Né? Deixa eu pausar aqui o simulador de mercado. Acabou de abrir um aqui. Ó. Aqui, pausei aqui, está no gráfico, tá no simulador. Vamos fazer a avaliação desse cluster aqui agora. Ó. Deixa eu puxar para cá, para ficar bem clarinho para você. Eu quero que você entenda bem. Ok? O que, que nós estamos vendo agora nesse candle aqui? Nesse candle, isso aqui é um gráfico de Renko. Tá? Não pode ser gráficos temporais também. Nós temos vendo as agressões de compra de um lado, as agressões de venda do outro. Se eu comparar por nível de preço, eu consigo mensurar a força e o volume por nível de preço nesta forma de plotagem. Essa é uma forma de plotagem tradicional do Profit Chart, que nós chamamos de BDS, que compra e venda. Perceba como fica fácil você notar a força do movimento e o nó de volume. Eu gosto muito dessa forma de plotagem. Só que às vezes, pessoal, a interpretação de números tem pessoas que não gostam. Mas aqui eu consigo ver, ó, como entrou muito mais fluxo comprador aqui, aqui e aqui, ó. E mesmo assim o preço caiu, você está vendo? Se comparar por nível de preço. Aí depois começou a acelerar mais venda, ó como o vendedor começou a acelerar mais aqui, ó. Perceba na comparação por nível de preço, como o comprador no primeiro momento mostrou mais força, que não teve resultado, nós chamamos isso aqui de absorção, ou seja, houve muito mais agressão de compra nesse primeiro resultado do que de venda. Mesmo assim, o preço não subiu. E na sequência, como se não bastasse, após eles anularem o fluxo comprador, que não promoveu o resultado, pois não deslocou o preço para cima, entrou de maneira sucessiva e continuada, um fluxo de venda muito intensivo, promovendo a continuação do movimento vendedor. Olha como você consegue avaliar dentro do gráfico
né, dentro do gráfico, né, a força dos movimentos. Você está entendendo? Esse é o gráfico tape reading. Outra coisa, você também, e aí você tem só, Oliver, só que aqui eu não tenho saldo delta, né? Se eu subtraísse esses valores aqui, eu teria o delta por nível de preço, né? No Profit Chart você não tem isso. Nesse gráfico do Profit Chart você tem isso. Você vai ter a compra e a venda, mas você batendo o olho rapidamente, mensurando o número por nível de preço, você consegue perceber quem está agredindo mais ou menos. Também nessa forma de plotagem, você consegue ver o nó de maior volume, aonde foi a maior briga, a maior troca de lote. Só você ver 1,52K na venda, 1,36K na compra. E dentro do histórico de formação deste candle, foi aqui que nós tivemos o maior nó de volume, e nós chamamos de POC, Point of Control, que é a POC deste candle, desta barra, tudo bem? Que não tem nada a ver com o VWAP, com o preço médio ponderado pelo volume. Então, desta forma de plotagem, eu consigo rastrear tanto o volume por nível de preço, como também a força de agressão, o volume de agressão. Seria legal que eu tivesse o delta, né? Mas não tem problema. Essa é a forma que eu mais gosto. Só que não é esta forma que eu vou falar para vocês. A forma que eu vou falar para vocês é a forma de volume, a forma de cluster de agressão. Cluster de agressão, né? E tem muita coisa legal para falar. Né? Então, o que acontece? Vou dar só uma introdução, senão vai ficar um vídeo muito longo. Agora você entendeu toda a parte teórica. Olha, como é que eu faço para habilitar esse gráfico agora? Clica com o botão direito, propriedades. Você vem aqui em Tape Reading, propriedades, aliás. Vem aqui, ó, Tape Reading. Tape Reading. Você seleciona quantidade, tá bom? Quantidade. E daí você pode, vou tirar aqui, seleciona a quantidade, dá OK. Aí tem as configurações, dá um print na minha tela se você quiser, isso é para o dólar, no 5R, tá? Printou a tela, as configurações que eu uso, e daí, como eu te falei, tá o cardzinho que eu deixei aqui no vídeo para você entender melhor essas configurações e tudo que vai nela, tá bom? Então aqui você vai ter uma noção desta forma de plotagem que mostra para você as defesas do nível de preço. Olha, como é que eu uso isso na prática? Bom, muito simples, né, gente? Digamos aqui, ó, vamos fazer uma avaliação aqui bem simples com vocês. Deixa eu pegar um nível de preço qualquer aqui que eu tenha dados históricos, isso. Digamos que você está de olho no rompimento desse nível de preço, né? Só para você entender. Depois só que eu vou falar sobre o cluster na sequência, tá? Digamos que você está de olho no rompimento desse nível de preço. O preço está lateral, né? O preço está lateral, olha só, o preço está lateral aqui, ó. O preço não passa daqui, né? Você que é grafista, você viu, o preço bateu uma vez aqui, não passou. Bateu uma segunda vez, não passou. Bateu uma terceira, não passou. Ele não passa dessa bendita casa do 38, né? Será que vai passar? Qual que é a força que ele está tentando passar? Uma hora ele vai para cima ou para baixo. Aí que está a sacada. Quando você faz a sua marcação gráfica nesses níveis de interesse, ó, vou pegar esse nível de interesse aqui que a gente está olhando, ó, e você vai lá e aproxima agora o gráfico, ó, você começa a ver a força, olha, ele vai testar. Às vezes que ele testou e perceba a diferença da força quando houve os testes, né? Vamos pegar esses últimos dois movimentos, olha, e o volume também. Eu quero que você entenda isso, isso é importante. Você está vendo se o preço vai romper essa região que eu acabei de marcar ou não. Perceba os números na sua casa. Eu acho que você consegue ver, deixa eu ver se está bem visível. Agora você vai conseguir ver na sua casa. Perceba o tamanho dos números e a força. Lembrando que desse lado é compra, desse lado é venda. Olha quando ele veio testar esse nível de preço, que é a nossa resistência, a força da vontade, o apetite comprador, ó, 555,900. Depois ele veio testar de volta, ó, 1.3, 1.8, 400, 178. Perceba, isso aqui é o que nós chamamos, isso aqui, ó, é o que nós chamamos de exaustão, é o cansaço, é a falta de vontade, é a falta de iniciativa. Ele chega aqui e desacelera. Ele chega aqui e desacelera. Isso é uma exaustão compradora. Então, aqui você tem tantas chances, né? Aqui você tem tantas chances de perceber essa exaustão para entrar vendendo no seu nível de resistência, entrar vendendo no seu nível de resistência, ou perceba agora nessa primeira tentativa, nessa segunda tentativa, e olhe na terceira tentativa agora. Olha como o volume subiu. Olha os números. Olha como é que é evidente. O volume, lembra que eu falei, é briga. E olha a força de agressão de compra e de venda. Olha a troca de lote.
ou como agora o comprador apareceu com determinação e continuidade, falando, olha, agora eu vou romper. Eu não tive força na primeira vez, eu não tive força na segunda vez, mas agora, meu amigo, o bicho vai pegar, porque agora eu vim com vontade, com determinação e continuidade por nível de preço. Então, olha como você tem o domínio da força de agressão, do fluxo, na tentativa de rompimento do seu nível de resistência. Você que é grafista, você está cego. E daí você vai, pelo padrão de repetição, você vem, acha que deu uma venda aqui, acha que deu uma venda assim, e o price action da vida fala, cara, aqui é resistência, eu vou vender a terceira vez. E você não tem esse raio-x do candle, e você quer vender bem na hora que o cara está forçando para raspar. Mensure a força de agressão. Olha só, 1.1K, 1.85, 3.85. Em algum momento, nesse histórico de preço que eu estou falando para você, eles mostraram tanta determinação de maneira sucessiva e continuada, como agora, para raspar com volume de agressão, com troca de lote, com a briga forte desse jeito. E você é grafista, está cego e quer vender nessa hora, porque o preço defendeu uma vez, defendeu duas, olha, vai fazer o topo triplo. Aí você vende aqui e daí você é estopado e não sabe por quê. Tá? Pessoal, vai ficar muito longo esse vídeo. Eu acabei explicando detalhadamente para vocês aqui esta forma de plotagem, que é o BidUESC. Na próxima aula, agora com uma introdução, eu vou falar sobre o cluster, que é outra forma de plotagem, que não é melhor nem pior, é um outro viés que pode trazer uma visão competitiva das suas avaliações do preço. Tá? Para você que é grafista, um trade de VWAP, um suporte, uma resistência, uma linha de tendência de alta e de baixa, quando o preço vem testar essas regiões, como eu estou mostrando para você. Tudo bem? E se você quer aprender, pessoal, se você realmente quer aprender como usar esse gráfico, eu tenho o meu curso chamado de Footprint Charts. Entra aqui, ó, dá uma olhadinha aqui no rodapé da sua página, santotrader.me, tudo bem? Entra na minha homepage, vai na aba cursos. Eu tenho um curso extremamente moderno e intuitivo, ensinando a ler isso aqui, porque tem técnicas de visualização e tem setups em cima disso. O preço tem um comportamento que ele é rastreável em cima disso, que a gente criou setups em cima disso, é uma doutrina internacional, é o curso mais moderno de Footprint Charts do Brasil, e eu garanto isso para você, a qualidade do material. Ele acompanha um e-book, então são várias aulas, e sempre quando você compra qualquer curso meu, você também ganha um mês bônus da nossa sala de leitura de mercado ao vivo. Tá? Deixa seu like se você gostou desse conteúdo. Vou fazer uma segunda aula falando sobre gráfico de cluster. Grande abraço, sucesso, se inscreve no canal e até o próximo encontro. Fui!